Presidente da Assembleia Nacional, distintos deputados, dignos auxiliares do titular do Poder Executivo, ilustres jornalistas, povo angolano. A declaração política do Grupo Parlamentar da UNITA é essencialmente um balanço dos últimos 4 anos de governação do Presidente João Lourenço. Por isso, a mesma vai ser desenvolvida em 6 partes principais, sendo a primeira sobre o enquadramento geral, a segunda sobre o balanço da governação na perspectiva do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, a terceira sobre se a Covid serve para justificar tudo, a quarta sobre as causas da trajetória inversa à geração da riqueza, a quinta sobre uma síntese da governação e, no final, uma conclusão. Povo angolano, excelências, em termos globais, a proposta do Orçamento Geral do Estado de 2022 prevê gastos de 18,7 bilhões de kwanzas. Deste total, de acordo com estimativas do Governo, 6,3 bilhões são destinados a pagar despesas e já foi realizado no passado, devolução de empréstimos ou simplesmente despesa financeira. E os restantes 11,3 bilhões de kwanzas são a parte correspondente às despesas cujo consumo ocorrerá em 2022. Os 11,3 bilhões de kwanzas prevêem que sejam distribuídos entre as seguintes 5 categorias de despesa. 2,7 bilhões serão remunerados funcionários públicos, 2,4 para aquisição de bens e serviços, 3 bilhões de kwanzas para pagamento de juros, 1,5 bilhões para transferências, essencialmente com subsídios, e 2 bilhões em investimento público. Se somarmos os 2,4 bilhões para bens e serviços com os 2 bilhões para investimento público, chegaremos à conclusão de que cerca de 40% da presente proposta orçamental, cerca de 8 mil milhões de dólares, destina-se aos processos de contratação pública num ano eleitoral. Estamos, sem sombra de dúvidas, diante de um orçamento essencialmente eleitoralista e que encerra o atual ciclo político com fortes sinais de corrupção, tendo em conta o monstruoso montante num contexto em que a contratação pública ocorre de maneira simplificada, isto é, ocorre numa adjudicação a amigos e sócios, em prejuízo do país. Os juros da dívida pública aumentam 30% relativamente ao orçamento de 2021. Os 3 bilhões de gastos só em juros são 3 vezes superiores à soma das verbas destinadas ao ensino de base e médio, e são 15 vezes superior à verba destinada ao ensino superior. Os gastos com juros são 6 vezes superiores aos gastos com saúde pública. Relativamente ao orçamento de 2021, o serviço da dívida aumenta em 20% aproximadamente. À primeira vista, dá a sensação de que o serviço da dívida tenha reduzido, porque tem um peso de 50% no Orçamento Geral do Estado de 2022, contra um peso de 53% no Orçamento de 2021. Mas não, pois em 2022 são 9,3 bilhões de kwanzas só de serviço da dívida, ao passo que em 2021 foram 7,8 bilhões de kwanzas. O Governo precisa de esclarecer o gráfico da página 25 do relatório de fundamentação. Como é possível, de acordo com dados do referido gráfico, o estoque da dívida pública ser de 129% do Produto Interno Bruto em 2020 e em 2021 o mesmo para 85% do Produto Interno Bruto. Estamos a falar de uma redução de 44 pontos percentuais. Um milagre. Não seria ótimo para o país? Seria, sem dúvida, se fosse verdade. O único problema é que isto é impossível pelo atual quadro das finanças públicas em Angola. É que isto seria o mesmo que o Governo afirmar que em 2020 terá havido em Angola um excedente orçamental único na história económica universal. Um excedente orçamental equivalente a 44% do PIB. Infelizmente, em 2020 não houve nenhum excedente orçamental. Pelo contrário, houve um déficit orçamental na ordem dos 2% do Produto Interno Bruto. Impõe-se um esclarecimento imediato do erro que o Governo terá cometido em relação a uma variável tão fundamental como é a dívida pública. Esta variável é um termômetro que permite saber qual será o comportamento dos rendimentos ou salários das famílias e as ameaças que os empresários correm em termos do lucro dos seus investimentos. Pode determinar a vinda ou não de determinado investimento estrangeiro,
Permite saber o que o futuro reserva em termos de aumento ou diminuição da taxa de imposto numa economia. Como é bem sabido, o Orçamento Geral do Estado não é um objetivo em si próprio, mas sim o principal instrumento que um governo dispõe para promover o desenvolvimento. Para tal, procura-se promover um crescimento económico sustentável, capaz de reduzir a pobreza através da geração de emprego. Um maior índice de desenvolvimento humano é o objetivo central. Uma vez que o Orçamento Geral do Estado de 2022 é o último do atual ciclo político e é o que restava para avaliar a atual governação à luz do seu próprio programa de governo, o atual debate sobre o Orçamento Geral do Estado é fundamentalmente um debate de balanço. Balanço da governação, PDN 2018-2022. O mandato do atual Presidente é marcadamente depressivo economicamente e repleto de pressupostos económicos equivocados. Quando olha para as previsões que o PDN 2018-2022 faz em termos da principal variável macroeconómica, o PIB, constata-se que em média anual, ao longo do mandato, o governo do Presidente João Lourenço erra 4 pontos percentuais na previsão do crescimento económico. Aliás, não devemos esquecer-nos que, a quando da apresentação do seu primeiro orçamento do Estado em 2018, previu uma taxa de crescimento económico de 4,9%, mas no final fixou-se em menos de zero, ou seja, menos 2,1%. Foi uma margem de erro de 7 pontos percentuais naquele ano e que tem sido assim para o mandato como um todo. O PIB é uma variável representativa da geração de riqueza e o facto de ela ter assumido taxas negativas ao longo destes 4 anos diz-nos que estamos num processo sistemático de destruição de riqueza, de geração de emprego e aceleração da pobreza extrema. Isto explica muito bem a grande crise social que reina atualmente em Angola. Sobre o Covid-19, serve para justificar tudo. O ciclo político e económico passado, 2013-2017, se comparado ao ciclo 2018-2022, facilmente se poderá refutar o argumento oportunista segundo o qual a Covid-19 explica parte significativa do insucesso da atual governação. Nada mais infundado. Aliás, o próprio slogan da proposta de governação na altura era um reconhecimento disso mesmo e uma penitência, ainda que não sincera, de ser mais para distribuir melhor, era o reconhecimento de todos os erros cometidos com a abundância dos petrodólares. Durante o exercício do PDN 2013-2017, não houve Covid-19, mas ainda assim, o desvio entre o programa económico do partido do governo e a execução verificada foi monumental. Naquela altura, como é prática recorrente, o governo culpou o petróleo, mas apropria-se do efeito estabilizador que o petróleo causa na economia quando o preço dispara. Ainda naquele mesmo período, a média anual do desvio em termos de previsão de crescimento económico foi de 7,5 pontos percentuais. Culpar a Covid-19 e o petróleo é persistir no erro de sempre, não discutir as causas reais da crise económica e social em Angola. Enquanto isto, este paciente chamado Angola vai se agravando porque tem recebido tratamento na base de um diagnóstico errado. Importante partilhar que a Covid-19 até permitiu ao governo transferir parte substantiva do pagamento da dívida para 2023. Falo especialmente do serviço da dívida para com a China. Infelizmente, o governo tem olhado para o facto como uma poupança, quando na verdade está desde já a penalizar o próximo ciclo governativo, que poderá nem ser seu. Em relação aos credores internos, houve uma imposição destes comprarem a sua própria dívida no da maturidade. Isto é, na fase em que deveriam ser pagos e ser remunerados, eles foram obrigados a pagar, ou melhor, a comprar a própria dívida. Este é um outro fator artificial para esconder os riscos de default, de falência. Causas da trajetória inversa são da riqueza. Um país cujo PIB ou riqueza cresce a um ritmo não superior ao ritmo do crescimento populacional não tem como atingir o principal objetivo da política económica,
gerar riqueza através de um crescimento econômico acelerado, de longo prazo, impulsionador de emprego e capaz de retirar as famílias da pobreza. Sucede que, ao longo do mandato atual, a população registrou uma média de crescimento anual de 3,2% e o PIB situou-se abaixo do zero, taxa média negativa de 1,1% ao ano. Ao longo do mandato atual, a economia tem refletido um acumular de pobreza, ano após ano, e de maneira bastante acelerada. Ao atual ritmo de crescimento populacional de 3,2% ao ano, a única forma de reverter esta situação é a economia gerar taxas de crescimento econômico significativamente acima de 3,2% e por variadíssimos anos ininterruptos. Para tal, precisa-se antes de mais promover reformas políticas e económicas que propiciem ao país um marco elevado e que, por sua vez, determina a capacidade da economia a gerar poupança doméstica e externa, acumular capital nacional e estrangeiro, acumular tecnologia de produção, incrementar os seus níveis de produtividade e ocorrer uma valorização natural dos salários como consequência. Infelizmente, está mais do que demonstrado que o partido no poder não é capaz de implementar tais reformas, pelo facto das mesmas conflituarem com o seu espírito hegemónico do poder. Aliás, o maior paradoxo enfrentado pelo partido no poder resulta do dilema entre liberdade econômica e manutenção do poder. Sucede que este dilema só pode ser ultrapassado com a alternância política, que, uma vez tornado um processo regular, convida a estabilidade política fundamental para o processo econômico. Síntese da governação. A síntese do mandato do Presidente João Lourenço através do Plano de Desenvolvimento Nacional e expressa em termos dos resultados, leva-nos a afirmar que o programa não foi um sucesso. O que chamamos de variáveis objetivo da política económica não só expõem com toda a transparência o incumprimento dos objetivos esperados da governação, como também evidenciam a trajetória oposta aos referidos outros. Se não, vejamos. Do ponto de vista da pobreza, o Sr. Presidente João Lourenço prometeu reduzi-la de 36% para 25%. Contrariamente a isso, aumentou-se para 41%, sendo que até 2022 tenderá a crescer. Em termos do desenvolvimento humano, o Sr. Presidente João Lourenço prometeu operar transformações profundas, forte investimento na educação, na saúde e elevar o poder de compra das famílias, ao ponto de retirar Angola de listas de desenvolvimento humano médio para a lista de desenvolvimento humano alto até o fim do seu mandato. Sucede que, tal como se pode constatar, tal não ocorreu. Como não devia deixar de ser, ou como não podia deixar de ser, falou-se do emprego e tornou-o numa proposta bastante ambiciosa, sem, no entanto, importar-se sequer com as reformas políticas necessárias para viabilizar a economia. Prometeu gerar 500 mil novos postos de trabalho, quando, paradoxalmente, e segundo o semanário Expansão, só no ano de 2020, o setor formal da economia perdeu 537 mil postos de trabalho. Conclusão. Com um balanço governativo tão desastroso, percebe-se o porquê que o Partido de Estado não tem nenhum interesse em discutir questões de desenvolvimento. Porém, o que não se pode admitir é que tenha de chegar ao ponto de subverter, sem peso algum, o papel das instituições num contexto de Estado de Direito e democrático, tal como a Constituição estabelece. Sem rule of law e sem liberdade de imprensa, a governação e a sociedade como um todo fracassam, particularmente em sociedades multiculturais como a angolana. Quanto maior for a diversidade, maior é a necessidade de se consolidar a democracia, para se libertar a força criativa de cada indivíduo na sociedade. Deus abençoe Angola, que os nossos heróis e mártires do 11 de novembro de 75 nos inspirem maior devoção à causa da liberdade, da independência, da dignidade, da justiça social e económica, cada solidariedade e de prosperidade. Obrigado a todos.